Gente, o Brasil pode deixar de exportar US$ 1 bilhão em carne de frango por conta dos embargos que foram impostos por diversos países depois do registro desse caso de gripe aviária. Para os economistas, no curto prazo, isso pode, inclusive, ajudar a reduzir o preço do frango e do ovo aqui no Brasil. A gente até já falou disso com o ministro e agora a gente vai mergulhar com a Nayara Figueiredo, direto do Valor, repórter especial. Nayara, explica para a gente por que até internamente isso pode ser abro muitas aspas, né, boa notícia para quem vai fazer compra. Isso mesmo, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esses embargos, essas suspensões temporárias das exportações brasileiras para alguns destinos na carne de frango e também nos seus subprodutos, nos ovos, miúdos para alguns países, pode gerar um aumento de oferta e é um efeito imediato que a gente tem aqui no mercado brasileiro. Não era esperado, então, a ocorrência dessa doença, da gripe aviária, em uma granja comercial aqui no Brasil. Então, não havia a programação de que um volume maior de carne entrasse no mercado nacional. Com isso, os preços acabam baixando. É uma boa notícia, sim, para o consumidor, apesar de ser em função de um problema, de uma questão sanitária. Mas, no acumulado do ano de janeiro até abril, os preços dos ovos vinham muito altos, estavam afetando a inflação. De acordo com os dados do IPCA, já era um aumento acumulado de 30% de janeiro a abril, muito em função dos custos de produção maiores, o preço do milho que aumentou e também pela demanda do consumidor doméstico em substituição a outras carnes, a carne bovina, que também estava com um patamar mais alto de preço. O consumidor acaba recorrendo a essas proteínas mais baratas. O preço do frango também vinha aumentando, de acordo com o IPCA, aumentou um pouco mais de 3% de janeiro a abril e agora também pode passar por uma redução de preço. Isso é uma notícia favorável para a inflação, mas é uma grande preocupação para os produtores rurais. Nós tivemos aqui um colega, Marcelo Beledelli, que visitou granjas lá na região de Montenegro, onde foi encontrado o caso de gripe aviária, e lá o clima é de preocupação, porque significa uma rentabilidade menor para os produtores ali da região, que vão deixar de exportar e deixar de ter uma rentabilidade mais alta, do que vender no mercado interno. Há também lá naquela região uma preocupação com a desinformação. Nós falamos aqui no decorrer do dia, vocês também comentaram ao longo de toda a programação, de que não há prejuízo para o consumidor doméstico, mas ainda assim existem alguns consumidores que têm temor, principalmente lá no Rio Grande do Sul, que ficam mais preocupados e que podem acabar deixando um pouco de comer a carne de frango ou os ovos por preocupação. A lista de países que vem embargando as compras de carne de frango e de ovos brasileiras tem aumentado. Nós tivemos ainda há pouco, por apuração do meu colega Rafael Wallendorf, lá em Brasília, a confirmação de que a Malásia se juntou aos países que embargaram o Brasil. Nós temos agora mais de 9 países que suspenderam as compras e o quanto isso vai afetar o mercado vai depender de como a doença vai se desenvolver no Brasil, se ela vai continuar se espalhando. Temos casos em estudo, em análise no Tocantins, em Santa Catarina, e também como o governo vai conseguir arbitrar as negociações diplomáticas para tentar restringir esses embargos só à região em que aconteceu o caso. Eu volto com vocês aí no estúdio.